bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Hoje teremos a nossa última mesa aqui nesse espaço do BR Plot, que é uma realização do BR Lab. Gostaríamos de agradecer em nome do SESC a parceria. E lembrá-los que esse evento está sendo transmitido por streaming no Facebook do BR Lab. Nós temos hoje tradução simultânea, caso alguém precise e ainda não tenha pegado os fones estão disponíveis naquelas salinhas de estudos número 8. E caso alguém também queira dar uma declaração de que participou das mesas, é só mandar um e-mail para declaracal@cpf.sescsp.org.br, as pessoas inscritas aqui. Caso alguém queira uma carona, nós temos uma van que às 9h30, às 15h10 e às 10 horas da noite sai daqui da frente do prédio da FEComércio em direção à estação Trianon-MASP do metrô. Bom, por fim, queria agradecer a presença de todos os integrantes da mesa, agradecer a presença de vocês e passo a palavra para o curador do BR Plot, Thiago Dottori, que vai apresentar a mesa. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Eu vou ser muito rápido. Deixo para a Queca apresentar o excelente currículo de todos os convidados aqui. Agradecer mais uma vez o SESC, essa parceria. Acho que foi uma semana incrível. Estamos desde sexta-feira discutindo o roteiro sobre vários ângulos, com convidados que vieram aqui dispostos a compartilhar a experiência deles. E todas essas mesas permanecem online no Facebook do BR Lab. Então, quem quiser conferir o que a gente tem discutido, que foi muito rico, e é muito interessante perceber como a discussão de roteiro no Brasil tem evoluído e como o nosso mercado está cada vez mais maduro. E é muito legal ver vocês aqui. Para encerrar com chave de ouro, uma mesa só de gente muito boa no que faz. Obrigado, Zé, Phil, Arnaldo e Queca, que vai mediar a mesa. Então, gente, a Queca apresenta o currículo de cada um e muito obrigado e boa mesa para todos. Oi, boa noite. Eu sou a Queca Reis, eu sou roteirista desde os anos 90, mas sou roteirista desde 2006. Tenho feito muita animação nos últimos 10 anos. Queria agradecer ao Thiago, o BR Lab e o BR Plot pelo convite, uma oportunidade de estar aqui entre os meus colegas e o Phil. Agora eu vou apresentar, eu vou ler uma colinha rapidinha, tá? Porque eu já estou um pouco velhinha, não decorei tudo. O Phil é um dos principais consultores de desenvolvimento de conteúdo da Europa. As suas produções incluem Wallace and Gromit, Hogfather. Ele escreveu Manu, um filme de animação atualmente em produção. Desenvolveu o longa-metragem de ação alemão-brasileiro, Bah em Brasil, com o diretor que tem um nome alemão, que eu não vou saber falar, que alcançou 16 semanas de exibição em cinemas alemães em 2016. Fundou o curso de roteiro de maior sucesso do Reino Unido e, entre os graduados, estão vencedores do BAFTA, da Palma de Ouro e indicados ao Oscar. É autor do livro The Art and Science of Screenwriting e, atualmente, está trabalhando em projetos da Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Alemanha e Reino Unido. Uau! O Zé Brandão, ali, é sócio fundador do Copa Studio, uma das maiores produtoras de desenhos animados na América Latina. É produtor executivo e roteirista do Irmão do Jorel, a série do Juliano Henrico, que é campeã de audiência no Cartoon. Também é produtor, autor, diretor da série Tromba Trem, que é exibida em mais de 20 países. Foi diretor de animação na série Historietas Assombradas, para crianças malcriadas. Era no Cartoon também, né, Zé? Historietas. Sim, e, tá. tem o longa. E tem o longa, é verdade. E assina a produção executiva de 3 novas séries de animação que estreiam em 2018 e 2019. Também é coordenador do projeto Estúdio Escola de Animação, que ministra cursos gratuitos no Rio. O Arnaldo escreveu e dirigiu a série Overdose, da MTV, foi roteirista da Globo, é roteirista das séries Irmão do Jorel, Osvaldo, Tromba Trem, Giga Blaster, Greg News, Terminadores e o Joacas, da Disney. Bom, eu vou começar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiz uma pauta pensando que todo mundo aqui está começando em roteiro de animação. Uma pauta assim que a gente começa a falar ali dos princípios. Aí, se não for esse o caso, eu já pulo e vou para as perguntas mais avançadas. Assim. Queria saber aqui, mais ou menos, o que interessa para vocês. Todo mundo aqui trabalha com animação ou tem vontade de trabalhar? Como é que é? Quem trabalha com animação? Quem trabalha com animação, Vamos ser mais objetivo.
Então, acho que vamos para os básicos, tá? Eu pulo as perguntas mais imbecis, assim, se tem alguma assim. Ok? Vamos lá, eu vou começar perguntando para o Phil. O que diferencia a escrita da animação da escrita de um live action, por exemplo? From live action writing. There is none. Nenhuma. Nada. Okay, a bit more. From the script point of view, Do ponto de vista do roteiro, there is no fun. não tem nenhuma diferença fundamental. But obviously, when it comes Mas é claro que quando to developing você está falando sobre desenvolver o conceito and the character, e os personagens e o estilo, vocês estão me ouvindo? What was the problem? For you to speak closer to the mic. is that better? Assim tá melhor? Maravilha. When it comes to putting those things together, the character Quando chega no ponto de juntar os personagens and the setting, e obviously, o contexto, you have to define do ponto de vista do animador, você precisa definir o mundo virtual que você está trabalhando. and for most animators, E para a maior parte dos animadores, isso vem antes do roteiro em si. so it's a slightly different process. Então, é um processo um pouquinho diferente a partir desse ponto de vista. But when you actually Mas write quando the você está escrevendo o roteiro, it looks exactly like ele live action. fica exatamente igual a um live action. And the format's exactly E o the same. formato é exatamente o mesmo. And that largely is because E in the isso é international muito market, porque no mercado internacional, when you're trying to raise quando você finance, está tentando juntar fundos, everybody recognizes that todo style mundo of reconhece esse estilo de escrita, de roteiro, e é isso que eles esperam ver. script. And so that's just become E the industry. então a indústria padronizou assim. So in that sense, when I said there is no Então, quando eu difference, digo que não tem diferença alguma, there is no difference. não tem mesmo. O Phil falou de personagem e falou de talking ter, about então, character. já um personagem, ou pelo menos um desenho do universo, ou alguma coisa, alguma arte antes. Eu queria perguntar para o Zé, porque personagem é uma coisa, enfim, muito importante em todos os roteiros, mas em animação tem algumas coisas específicas. Em animação, eles podem ser bichos, monstros, objetos inanimados ou outras coisas. Qual você acha que é o ponto de partida para criar um personagem marcante para vocês? Para criar um personagem marcante em animação, se você acha que eles têm que ser mais histriônicos do que os personagens que a gente escreve para live action, e se humanizar é uma regra. São 3 perguntas, né? Mas, enfim, pode falar aí de criação de personagens, então. Bem, eu trabalho muito com humor, né? E então é bem normal que os personagens sejam especialmente caricatos, né? E em animação essa caricatura muitas vezes vai além. Mas eu acho que os personagens, eles, a não ser que você esteja criando uma animação que seja um monólogo, mas os personagens eles existem nas relações com os outros personagens também. Então, eu acho que você sim pode ter um personagem que é mais histriônico, desde que você também tenha um certo equilíbrio no resto da fauna também. A gente é meio que lá no Copa aprendeu as duras penas quando a gente tinha todos os personagens histriônicos, assim, tipo, você não conseguia criar uma história que fosse digerível, assim, né? Todo mundo gritando ao mesmo tempo, todo mundo em cores fortes, né? Eu acho que é isso. A animação, você tem a possibilidade de que um bully seja um personagem, de que uma vela seja um personagem. E isso é muito interessante. E é muito legal quando as características de arte desses personagens, visuais desses personagens, refletem o comportamento desse personagem. Isso, na animação, é muito possível. Então, o que eu acho que é legal para um roteirista da animação é que você pode ter maneiras diferentes de expressar esses sentimentos, que não só através do gesto e da fala. Você pode, na hora de escrever, imaginar que seu personagem pode inchar, que seu personagem pode mudar de cor, que seu personagem pode pegar fogo, e isso é muito interessante. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu e levantou a bola para uma pergunta que eu estou querendo fazer, que eu vou fazer para o Arnaldo,
que também eu sempre fiquei com essa curiosidade, porque eu sou zero da arte, eu sou só da história, sempre fui, de conteúdo. Nunca desenhei nada e me meti a fazer animação. Então, a pergunta para o Arnaldo é, para ser um bom roteirista de animação, você tem que... O Arnaldo, ele é cartunista, há muitos anos, desenha super bem. Você acha que, para ser um bom roteirista de animação, precisa entender um pouco da técnica e das suas limitações, assim? Desenha super bem. Na verdade, você mostra que a Queca não conhece meu trabalho como cartunista. Eu desenho muito mal, assim. Na verdade... Super bem os personagens. Na verdade, é o seguinte... assim, é interessante você ter uma noção, mais ou menos, de desenho e tal, para você poder desenvolver, fazer a coisa toda e tal. Mas geralmente, eu trabalho muito independente do pessoal que faz o storyboard e tudo mais. Assim, eu, inclusive, entendo que eles são também roteiristas. Assim, o pessoal que assume... Depois que o pessoal do desenho assume... Basicamente, o teu trabalho é reescrito e assim ele cresce de uma forma que você olha assim. Na verdade, você só fez basicamente a primeira etapa do roteiro. Cabe a eles terminarem. Assim, você sabendo desenhar, você tendo uma noção é bom, porque você eventualmente pode, por exemplo, se você quiser, você é o criador da série, por exemplo, é interessante que você possa fazer o seu próprio personagem, que você possa mostrar para a pessoa que vai eventualmente botar a mão na massa como o que você quer exatamente. É interessante você, assim, uma questão espacial, de preenchimento de espaço e tal. Mas eu geralmente eu tento pensar que eu só estou mesmo botando as vozes na boca dos atores que vão ler os textos. Eu prefiro mesmo que deixar o menos possível de indicação, porque eu gosto da participação da pessoa que vai desenhar. Então, até o pouco que eu sei de desenho, porque eu desenho muito mal. Quem conhece meu desenho, como eu trabalho com cartunista, sabe que eu sou famoso por desenhar mal. Inclusive, eu esqueço até que eu sei desenhar alguma coisa. Eu prefiro deixar isso meio para eles. Eu só queria responder a pergunta que você fez para o Phil, que eu acho que a melhor coisa que tem a diferença de escrever texto para ator e para live action e animação é justamente o fato que você pode torturar os atores. Assim. Você pode pegar, dar um texto gigantesco, assim, porque os caras, afinal, são caras trabalhando num estúdio e tal, etc. Então, a cara deles não aparece. Então, eu acho maravilhoso você poder dar um bifão de texto para os caras. E quando você dá para qualquer ator, o cara... Nossa, eu vou ter que falar tudo isso. Nossa, não vou conseguir lembrar, não sei o que lá e tal. Então, essa é a minha maior vantagem, minha vingança em relação às pessoas que geralmente, tipo assim, quando você escreve uma coisa assim, cara, mas... Se você decorar, você, de repente, consegue falar de um jeito que parece seu, espontâneo, e boa parte dos atores não tem muito essa boa vontade, às vezes. Então, a minha vingança, tipo assim, quando eu faço animação, às vezes eu gosto de fazer uns... Eu adoro quando o Irmão do Jorel tem aquela parte do texto que o cara ele engole o ar e começa a soltar um texto gigantesco e tal. Isso é a melhor coisa do mundo. Eu adoro que o Andrei sabe fazer isso muito bem. Você está falando dos atores de voz daí, Sim, porque sim, eles exatamente. leem o roteiro, Pois é, porque eles estão ali na estúdio, frente. Não aparecem. Então, assim, eventualmente, se você der uma tarefa difícil, eles vão ter que desenvolver. E eles trabalham para fazer isso muito bem. E, às vezes, um ator que está aí na frente da câmera, e tal, etc., o cara tem menos essa boa vontade. Entendeu? Eu queria perguntar, aproveitando a sua resposta dessa distância que a gente fica do pessoal da arte, que é um segundo olhar para o roteiro, não o último, apenas o segundo. Eu queria perguntar para o Phil se lá fora, como que ele trabalha, como que as pessoas costumam trabalhar com o pessoal da arte na sala. Eu já tive essa experiência aqui, uma série de animação com 2 caras do storyboard na sala, foi muito interessante, mas a gente não costuma fazer isso aqui no Brasil. Queria perguntar para o Phil se ele acompanhou projetos que o pessoal da arte... Eu não estou dizendo nem o criador, mas o pessoal da arte ficava junto em sala de roteiro, ajudando a construir as piadas e tal, ou não? E se ele acha que isso é legal ou depende da sala? É claro que depende. Tem projetos em que eu estive envolvido e eu vi o desenvolvimento de cada um dos quadros em todos os animatics e, literalmente, do projeto do começo ao fim. Mas isso, honestamente, não é comum. E esse foi uma relação bastante diferente num projeto específico. Na maior parte das vezes, o que acontece é que o diretor de animação está fazendo grande parte da animação com a equipe e eles ficam jogando as ideias para lá e para cá. Alguém como eu é trazido no momento que eles precisam de alguma ajuda, ou têm dúvida, ou uma avaliação. Então, eu vejo, por exemplo, a primeira passada do filme, do stop motion,
But most of that will be Mas a maior parte disso vai ser baseado num script, num roteiro que a gente já adaptou. E a liberdade nesse ponto é bastante pequena, mas bem no começo, quando você está trabalhando no projeto, os animadores produzem uma série de animatics e a gente olha para elas do mesmo jeito que eu olharia para o roteiro. Eu olho para ele e falo assim, essa é a versão deles do roteiro. O animatics é a versão deles do roteiro, porque a maior parte dos animadores não escrevem. E quando você apresenta para eles o que você está fazendo, o que você está pensando, eles gritam, não sei fazer isso. E eu entendo, claro, porque... Mas, ao mesmo tempo, quando você está trabalhando numa série, num nível é mais fácil, porque tem uma série de personagens que você sabe que vai trabalhar já, tem um tempo específico de tela, já tem uma tonalidade que foi acordada. E a questão é se a história vai ser contável no tempo que você tem. E se ela pertence nessa série. E isso pode ser aplicado tanto na animação quanto no live action. Não tem diferença entre esses problemas. Mas quando você está fazendo um longa, a escala entre o curta e a série de TV e uma animação de 80 a 90 minutos é gigantesca. E eu ainda não conheci nenhum animador que consiga fazer essa transição sem muita ajuda. É um salto enorme mesmo, e a maior parte das pessoas fracassam. Você precisa de uma equipe fantástica junto com você, e você precisa de tempo para desenvolver. E geralmente as pessoas sentem muita pressão nesse ponto. E não funciona direito mesmo. Então, isso eu acho que é a área crítica no mundo da animação, quando as pessoas estão tentando ir dos curtas para os longas, para esses formatos, de um para o outro. Isso não é só um problema dos animadores, acontece também com os live actions, mas é uma problemática e é onde a maior parte dos animadores fracassam. Por exemplo, na Alemanha, eles têm locais fantásticos de trabalho e animadores excelentes. Eles fazem pelo menos um longa por ano, de alta qualidade, mas na última década nenhum funcionou. Nenhum deu certo. Literalmente, nenhum conseguiu nada. Então, vocês não têm nenhuma chance de ver esse trabalho. E essa é a escala do problema entre ir do curta para o longa. Não é o dinheiro, não é a capacidade, é sobre compreender essa narrativa mais longa. E é aí que a maior parte do meu trabalho fica. Gasto esse tempo é nessa parte, como vocês podem imaginar. Ele falou dessa transição de curta para longa, e a gente está falando dessa coisa de misturar, de, às vezes, colocar em sala de roteiro gente da arte com os roteiristas. O Zé, ele é produtor executivo, diretor, autor e também roteirista. Ele escreveu Tromba Trem e Jorel. A minha dúvida é, esse tipo de mistura, para você escrever o roteiro, às vezes não atrapalha também? Você não fica se policiando para não gastar muito dinheiro? Você já sabe o que você, como diretor, vai enfrentar lá para frente? Enfim. Atrapalha. O meu lado produtor briga com o meu lado roteirista. Meu lado roteirista quer liberdade e o meu lado produtor quer segurança. E aí é o garantido e caprichoso, sempre assim, batalhando. E eu, na verdade, o Irmão de Aurélio funciona de um jeito bem interessante. Assim, as mesas de roteiro mudam. Assim, você tem sempre o Daniel Furlan e o Juliano Henrico o tempo todo, mas os outros 4 ou 3 roteiristas que vão escrever aquela leva de roteiros giram, tem um giro. O Juliano gosta disso. Eu acho legal, funciona. Porque o Juliano e o Daniel mantêm o coração da coisa e o resto da galera vai dando um respiro. Então, quando cai na minha vez de eu entrar
na mesa de roteiro, eu sinto que eu sou meio party pooper, sabe? Aquele cara que... Ih, caraca, essa é a mesa de roteiro que vem o Zé. Porque o Zé, as pessoas estão lá. Não, porque aí ele vai e ele entra no meio do jogo e sai driblando todo mundo. Aí eu falo, pô, mas... Peraí, o jogo é num estádio? Pô, não pode ser numa várzeazinha? Então assim, eu sou aquele cara que em vez de ficar pondo fogo nas coisas, eu fico puxando para baixo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho... Eu, pelo menos assim, funciona assim para mim. Eu gosto quando eu tenho limites também. Eu gosto quando eu tenho a minha sandbox. Eu gosto quando eu não tenho a liberdade total para fazer qualquer coisa. Eu gosto porque, para mim, eu vou falar uma coisa muito contraditória, mas que para mim é muito verdade. A limitação liberta. Porque quando eu posso ter qualquer possibilidade, é igual quando eu vou num restaurante e o menu é gigante. Sim. E eu não sei o que escolher, entendeu? 3 coisinhas ali, melhor, né? Então, assim, no fim das contas, tem essa briga do caprichoso e garantido, mas acaba acontecendo, assim. E o que é interessante é que, às vezes, é justamente as coisas mais simples que às vezes são as que tocam mais, né, o público. Por exemplo, na minha experiência, para citar o Irmão de Jorel de novo, que é a bola da vez lá no estúdio, do que eu escrevi do Irmão de Jorel, o que eu acho das coisas que mais funcionou foi um diálogo entre o Irmão de Jorel e a Lara, que acontece na sala do Irmão de Jorel, que é a Lara contando para o Irmão de Jorel que ela vai para o Japão. Spoiler alert para quem não viu a segunda série. E é só um diálogo. É só um diálogo, assim, num mesmo lugar. No máximo, depois ele entra numa salinha. E eu acho que é a coisa que eu fiz que mais funcionou, assim. E não tem muita coisa acontecendo. Só um diálogo. Queria fazer uma pergunta para vocês 3. Independentemente de entender todo o processo, as limitações orçamentárias e técnicas, o que vocês acham que todo roteirista de animação tem que saber, de qualquer jeito? E no que, nesse sentido, ele pode se distinguir de um roteirista de live action e tal? Se é que ele se distingue. Acho que o Phil já falou que mais ou menos não. Desculpa, eu vou começar porque eu tinha anotado para falar isso, porque o meu lado produtor fica assim, lembra de falar isso. Pode falar. Que assim, eu acho legal quando os roteiristas entendem que a animação, algumas coisas são mais baratas do que no live action e outras coisas são mais caras. Por exemplo, para mim, não faz muita diferença se a cena vai acontecer na floresta amazônica, no Monte Fuji, em Marte. Assim, eu vou ter que fazer aqueles cenários. Para o live action, se a coisa acontecer numa locação dentro de uma casa, é melhor do que se acontecer num deserto. Mas, para mim, a animação no deserto é melhor. Desde que não seja o deserto, a selva Isso. e o negócio na sequência. Então, assim, é interessante o roteirista ter essas noções de que a animação te dá algumas liberdades, né? E que, às vezes, uma coisa que em live action é muito complicada, em animação é uma dádiva. Por exemplo, personagens voando em animação é tudo que os animadores querem. Entendeu? Porque não tem que fazer um walk cycle, né? Mas personagens voando num live action é um pesadelo. Essa coisa de... Por exemplo, tem roteiristas que têm um coração de diretor também, que gostam de descrever como a câmera vai trabalhar. Então, por exemplo, em animação, a cena, a câmera acompanha o pássaro que voa e atravessa pela floresta. Tipo, você fala, mas em live action eu ia colocar só um cara com steadicam correndo pela floresta. Cara, em animação, se for 2D, se for 3D, tudo bem. Mas se for 2D, é um pesadelo. Entendeu? Então, é interessante para mim que as pessoas entendam um pouco. Mas aí, sinceramente, eu já tenho um PowerPoint preparado como produtor. Para os roteiristas. Não pode trocar de roupa, não pode mexer o cabelo. Por favor, não me cria multidão. Assim? Tem umas regrinhas assim. Phil.
Oh, I'm sorry. Yeah, sure. Yeah, where to start? Onde começar? Each project is unique. Cada projeto é singular. And so if you're working on a script, E se você está trabalhando num roteiro, como roteirista, você tem que compreender o espaço em que está trabalhando. Por exemplo, alguns roteiristas são brilhantes em trabalhar em espaços bastante restritos, em 5 ou 10 minutos, por exemplo, para crianças bem pequenas. E você pode ser brilhante nesse tema. E daí você vai fazer um projeto de meia hora e daí isso aí não dá certo, não funciona. E isso se aplica igualmente em relação a longas metragens. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar, o roteirista tem que pensar sobre o espaço em que ele está atrapalhando, a forma como que ele trabalha com as imagens, os personagens, e como isso vai funcionar para a série, para o projeto. Em segundo lugar, se você está trabalhando para uma série que já existe, é totalmente diferente de você estar criando algo novo. Portanto, eu quero falar um pouquinho sobre você criar do zero, aquele projeto que você começa do zero. Eu acho que nesse momento você tem que se dar a liberdade de falar para si mesmo, eu posso fazer qualquer coisa. Não me importa se alguém vai voar, se é no deserto, se são monstros ou um amendoim, se é uma pequena criança que perdeu a sua casa. É a sua escolha. Você tem liberdade e você deve explorar essa liberdade. Porque aquilo que você procura numa folha em branco é aquilo que vai fazer o seu personagem e o seu mundo se diferenciar de todos os demais. E se você não se dá essa liberdade, você nunca vai obter tal liberdade. Então, em termos, por exemplo, mesmo com crianças pequenas, agora eu estou trabalhando numa série para crianças de pré-escola, não tem nenhum diálogo, zero, ação pura. E nós estamos trabalhando nesse projeto já há 4 anos e nós passamos por cerca de 60, 70 ideias de episódios para um episódio. E a gente acabou resumindo em 12. A gente não jogou fora todas as outras. A gente escolheu essas 12 ideias porque elas eram mais invencíveis, mais desafiadoras. Isso apenas para crianças de 4, 5 anos de idade. Então, imagine quanto mais você vai ter que pensar ao lidar com uma audiência, uma plateia adulta que tem já 20 anos de assistir animação na televisão ou então longas metragens de live action. E daí agora você vai trazer algo para esse espaço, para essas pessoas. Aí você com certeza tem que dar-se a si mesmo esta liberdade para pensar além do normal. Daí, uma vez que você fez isso, então você tem que obedecer ao espaço que você criou. Você não pode, na metade do filme, decidir, eu resolvi mudar o personagem. Não, esses personagens, até esse ponto, eles não podiam atravessar paredes, mas agora ficou chato, então agora vou fazer eles atravessarem paredes. O fato de que você pode desenhar as coisas não quer dizer que você tenha que realizá-las. O fato de que você pode confiar num estúdio maravilhoso FFX para te dar um background de montagem fabuloso, que não é real, mas que é como parece idêntico a algo real, não significa que você vai fazer
cada cena numa localização totalmente diferente ao longo de toda a história. Because when I work with FX Studios, Que quando eu trabalhei com os estúdios FX, a primeira coisa que eles te falam quando você entra é: não se preocupe com aquilo que nós não conseguimos fazer, porque nós precisamos de você para nos trazer desafios para que nós possamos fazer coisas novas. okay, that's working with very high-end VFX studios. Então, a gente está trabalhando nesses estúdios muito de ponta. And the reason they want that challenge is Mas o commercial. motivo pelo qual que eles querem ter esse desafio é porque é uma razão comercial. You've no idea how much it was worth to a company when they cracked how to animate fur. Quando você You have no idea começa how a much that was trabalhar worth. num projeto de animação, você não Because tem once ideia de that como was ele cracked vai by se that desenvolver. studio, Porque nesses They could estúdios, sell that eles piece of work in different forms vão across vão corporate vender o seu videos, trabalho em music diferentes formatos. videos, Por exemplo, everything music videos, going. vídeos, tudo que você possa But imaginar, until diferentes someone formatos. presented them with a Mas narrative where até they que had to make alguém fur work, dá para eles uma they narrativa hadn't cracked it. que eles tenham que enfrentar desafios, eles não vão So this ter is essas always the ideias. challenge Então, aí que está when a you're questão. working from O the black desafio, page. quando você está trabalhando numa Totally folha em different from branco, working é um in desafio series. totalmente diferente de quando você está trabalhando numa série. I've said enough. Acho que agora eu já falei o Eu queria suficiente. perguntar para Arnaldo, ao invés de I'd like responder to essa pergunta ask- que eu fiz para os três, uma coisa, puxar um fio aqui, que o Fio falou de você trabalhar com a página em branco e da diferença de você escrever uma série, ser contratado para escrever uma série que já existe, ou fazer um projeto autoral. Eu queria te pedir, voltando um pouco para o começo, assim, mas eu queria te pedir para definir um pouco a importância do universo para a animação. Aqui a gente fala bastante em universo. Quando você vai fazer uma bíblia de série, você tem que falar o universo é esse, as regras são essas. O Phil citou uma coisa de gente mudando de ideia no meio do caminho. Primeiro ele anda assim, depois ele anda assado. Aqui tem magia, aqui não tem magia. Queria que você falasse um pouco da sua experiência com esse universo, com o universo, e a importância disso para séries e para o começo da criação de uma série. É fundamental, né? Uma coisa que eu acho muito legal no Irmão de Jorel e porque funcionou muito é porque o Juliano ele tem assim, bom, para começo de conversa, a família do Irmão de Jorel é a família do Juliano, então é um universo que ele habitou, assim, não só ele conhece muito bem, mas são pessoas verdadeiras. Uma vez eu estava na casa dele em Vitória, na verdade eu estava dormindo na casa do Furlan e eu bebi demais, eu acordei no porão da casa do Juliano, que é um lugar bizarríssimo, é cheio de bonecos pendurados, é muito esquisito. E eu desci e a vovó Juju estava na sala, entendeu? Então, é uma coisa assim, tipo, é super importante. Por isso funciona também. No caso específico, ele tem muita noção do que ele queria desde o início. Mudou, assim, obviamente, da Bíblia até as primeiras experiências, até as primeiras salas de roteiro, mudou muito como a animação... A gente tinha uma ideia um pouquinho, mas sempre teve uma noção muito forte do que seria aquela história, do tipo de humor que ele queria usar, o tipo de animação que seria e tal. Ele queria que tivesse uma cara. O desenho me lembra muito do desenho do Juliano mesmo, quando ele fazia quadrinhos e tal. Então já é uma coisa que já estava fervendo na cabeça dele há um tempo. Então por isso funcionou também. Aquilo lá não tem. Eu sempre falo assim, eu sou quase um cara que sou a secretária do Juliano. Ele dita basicamente, assim. Eu sou o datilógrafo dele, assim, para mim. Então é isso. Acho que é importante que tenha alguém que esteja todo mundo na mesma página, que todo mundo esteja fazendo o mesmo filme, todo mundo esteja fazendo a mesma coisa, assim. E é fundamental que a pessoa que seja o showrunner saiba passar isso. Então, se você é o cara que por trás da criação e tal, assim, você não... Eu acho que o ideal é que você realmente assim só comece a trabalhar mesmo quando você tiver certeza exatamente do que você quer atingir, assim. Mesmo que isso mude, assim, mas você tem que ter um plano original e você tem que ter noção que você é isso. Você é o condutor daquela ideia e até o estágio final, até o último roteiro da última temporada, e tal. Então é isso. Acho que é essa a diferença. Se você só é um cara contratado, você tem que praticar o desapego, mesmo que você tenha ideias interessantes, você tem que se deixar... no mínimo, obviamente, tem trocas de ideia, mas você tem que se deixar comandar pela pessoa que tem a ideia original. E quando você é autor da série, você tem que ser o capitão do time também. Acho isso.
Ô Zé, você acha que para escrever animação, e agora a gente está falando de animação infantil, não só pré-escolar, mas assim, sei lá, até os 12, 13 anos, tem que conviver bastante com criança? Ou isso você tem que conviver, fazer pesquisa com elas? Ou isso não é uma prerrogativa assim? Como que vocês fazem lá no Copa? Então, eu acho que você tem que conviver com uma criança, com certeza. Mas essa criança pode ser a criança que não morreu dentro de você. Não precisa ser uma criança externa. Pode ser uma criança que tem dentro de você. E assim, é muito, muito comum que os roteiristas, que as pessoas que gostam de contar histórias, que as pessoas que são criativas, nunca deixaram a criança morrer. E muitas vezes as pessoas que desenham também, né, que são as pessoas que a gente convive, que é isso, né? A dureza da vida adulta não fez com que a pessoa deixasse de imaginar e de fantasiar, né? E ter aquela alma que é capaz de rir do ridículo, do absurdo, né? Mas é claro que, de vez em quando você está criando algumas coisas que são para um público que exige uma atenção pedagógica maior, né? Ou então quando você está criando para um canal que te exige isso também, você, sim, muitas vezes faz testes, né? Com o público infantil e etc. Mas eu lá no Copa, a gente costuma criar para as crianças de 30 a 20 anos que tem ali, e depois a gente testa. E o que acontece é que é muito mais fácil, pelo menos para nós foi assim, criar uma história que tem diversas camadas de compreensão quando você trabalha assim. Porque aí você agrada ao pai, ao irmão mais velho e à criança também, né? E você acaba criando uma coisa com muitas camadas de compreensão. Mas eu entendo perfeitamente uma galera que trabalha mais próxima de uma questão pedagógica, porque foi o que o Phil falou, você tem que entender o que você está fazendo também, né? E às vezes você está criando uma peça que é mais didática, que tem uma mensagem para passar, que é um canal que tem uma questão de segurança infantil muito importante, e que aí se você não tem um teste com uma audiência infantil, você tem no mínimo que ouvir alguns especialistas que trabalham com esse público para te dizer, olha, essa cena aqui você vai assustar as crianças de uma maneira que não é legal. Elas podem ficar traumatizadas. Então, às vezes é legal. Mas como a gente faz muita coisa para crianças de 8 a 11, que já é um pouco mais... Aí a gente pode ser um pouquinho mais solto nesse sentido. Eu vou perguntar já sobre esse acompanhamento pedagógico dos canais, especialmente quando a gente está escrevendo para audiência pré-escolar, porque daí o acompanhamento é sempre mais atento. Mas, aproveitando que você falou dessa criança que existe dentro da gente, eu queria perguntar para o Phil e para o Arnaldo, essa é uma dúvida que eu sempre tenho também, de tudo bem, essa criança que existe dentro da gente, mas essa criança que existe dentro da gente nasceu em 1960, 70, 80, alguns 90, como o Arnaldo. Como você se atualiza nesse sentido? Porque a sensação que eu tenho ao escrever para criança é que a gente não pode ter esse olhar de cima, especialmente para essa faixa de 8 a 12, que é essa faixa que já está meio na pré-adolescência. Então, você tem esse olhar, eu tenho bastante, fico o tempo inteiro me policiando para isso, de quem julga, assim, esse olhar meio tiazinha, tipo, os caras estão no celular de novo, que merda. Esse olhar do tipo, a gente se divertia muito mais, tal. Como que a gente se policia e como a gente se atualiza para essas crianças que são de uma geração completamente diferente da nossa. Queria ouvir vocês dois. Quer que o Arnaldo comece? Bom, então deixa eu... Vamos lá. Na verdade, é o seguinte, eu inclusive, a criança que é em mim não presta para isso, porque eu sempre odiei ser criança. Assim, eu me lembro sempre de pensar sempre assim, cara, quando é que a ação vai começar? Eu odiava. Eu queria fazer logo lá, 18 anos e tal. Para mim, então, eu como criança, eu sou um péssimo público-alvo. Assim. Mas o que é engraçado, uma coisa que eu sempre tive é justo o contrário disso. Eu detesto essa coisa passadista de que o meu tempo era melhor. Cara, não era, não. Assim, eu não consigo entender como as pessoas realmente preferem... eu jogava Atari, hoje em dia eu vejo as pessoas jogando videogames, em que você entra num universo completamente novo. Assim,
como alguém pode dizer que a infância dele foi melhor nesse sentido? ou tudo, assim. No fim das contas, assim, as coisas que estavam disponíveis para a gente nos anos 70, eu sou de 72, as coisas que estavam disponíveis para mim nos anos 70, tipo assim, ainda estão aí. E com mais camadas e mais coisas e tal, e mais possibilidades. Então, uma criança tem acesso hoje em dia a equipamentos que, sei lá, para mim era uma grande coisa quando eu era criança, assim, trabalhar com cinema e tal. Para mim era uma coisa quase alienígena, você ter acesso a uma câmera e tal. E hoje em dia você já nasce brincando. O filho da minha mulher, o Davi, ele com tablet, eu inclusive quero até ver se ele vai fazer um curso de animação, porque ele já é um garoto completamente ligado nessas, né, em animação, ele é um cara, ele desenha muito bem, ele já está super encaminhado e tal. Então eu na verdade eu sou mais interessado nessa geração de crianças agora do que na minha. Assim, a minha só tinha tanta tal para oferecer e tal, e eu nem era uma boa representante nesse sentido, então isso eu gosto muito. Na verdade, eu não sou nada passadista, pelo contrário. Assim, eu vejo o Davi mexendo naquele negócio e dizendo, pô, sabe assim, eu digo, eu tenho que ser muito esperto, eu tenho que fazer uma coisa muito boa para esse garoto se interessar. Porque eu estou disputando a atenção dele com milhões de desenhos animados legais, com milhões de coisas bacanas, e eu, tipo assim, eu simplesmente esqueço que eu fui criança, pelo contrário. Tipo assim, eu estou mais interessado do que a geração dele está interessada, porque a gente está, basicamente, tendo as mesmas... Assim, ele está tendo acesso a equipamentos de adulto. Assim, e ele tem acesso a animações... Quando as pessoas ficam nostálgicas, são esses caras que falam, oh, Deus, destruíram Thundercats. Eu dizendo, tipo, Thundercats é uma bosta. O outro dia eu fui ver He-Man é horrível, cara. Entendeu? Então, eu acho, pelo contrário, eu acho que hoje em dia é horrível, é mal escrito. Aquilo. Então, tipo assim, eu acho que hoje em dia tem muito mais coisas interessantes. Eu acho que eu não tenho essa coisa. Realmente, eu olho para as crianças hoje em dia como adultinhos que são meus competidores até. Assim. Daqui a pouco o Davi vai estar me roubando meu emprego. Mas você falou, eu vou fazer essa pergunta para o Phil também, mas você falou desses desenhos. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Esse negócio de reciclar, sendo ou não passadista, eu sou um pouco. Eu sinto falta do fofão, sei lá. Mas quando eu vejo Hora da Aventura, Gumball, essas coisas, eu fico desesperada. Num sentido, será que eu vou dar conta? Entendeu? Como roteirista, é isso. Não, é claro que a gente se desafia. Não, mas exatamente, levanta o nível. Mas... Eu acho ótimo. Assim, eu prefiro me sentir desafiado do que fazer alguma coisa que eu eventualmente tipo, isso você... Eu lembro assim, como é que eu consegui ficar entretido vendo He-Man quando eu era criança? Eu não consigo, eu olho assim, gente, isso é provavelmente a coisa... Até porque o He-Man, na verdade, coitados, eles inventaram primeiro uma linha de brinquedos, depois fizeram um desenho para poder vender os brinquedos, mas não é, tipo assim, você olha assim, isso é uma storytelling de preguiçoso, sacou? E hoje em dia eu prefiro muito mais estar inserido numa situação que tem milhões de animais. E é isso, né? A gente, quando era criança, tinha cinco canais, assim, você tinha um entretenimento de criança assim, desse tamanho. Hoje em dia você abre o YouTube e tem milhões de opções. Então eu prefiro estar nesse contexto que você está sempre sendo desafiado para fazer coisas melhores. Phil. É muito mais desafiador agora em relação à gama. Os problemas para essa faixa etária mencionado antes, dos 8 aos 11, 12, é enorme. Por diversos motivos. A maior parte das pessoas não conseguem produzir nesse espaço sem coprodução. Isso significa que você vai ter leis culturais diferentes, expectativas diferentes ao redor do mundo, em diferentes partes do mundo. E a questão sobre o psiquiatra, que dá consulta sobre diversas coisas, eles vão dar diversas recomendações em partes diferentes do mundo, e você precisa acolher tudo isso. E é por isso que, frequentemente, você não faz coisas naturais. Você termina fazendo personagens fantasiosos, num espaço de fantasia. Com lobisomens, dragões, porque isso passa pelas barreiras da lei.
E também porque você está nesse espaço da fantasia, as crianças dessa idade, como foi dito antes, estão procurando coisas mais adultas. Então, se a gente pensar no Harry Potter, por exemplo, as crianças que realmente curtiram Harry Potter não tinham 11, 12 anos de idade, que era a idade dele. Eram as crianças de 6, 7, 8, 9, 10 que estavam querendo ser o Harry Potter. Então, a série de animação está fazendo a mesma coisa. Ela está olhando para onde as crianças querem chegar, não onde elas estão agora. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. O público está sempre olhando além do ponto onde eles estão. Então, se você acha que quando você está fazendo um show para crianças de 4, 5 anos de idade, você pensa naquilo que eles querem ser quando eles têm 8 ou 9, é isso que você tem que pensar, e assim por diante. E é por isso que o material para jovens adultos, nas séries de animação, é extremamente difícil, porque você está sendo comparado com a Marvel. E é impossível equiparar-se a isso, em termos de produção. Então, no momento, não tem ninguém produzindo nada para essa faixa etária de jovens adultos, por conta da competição, da concorrência. Então, você precisa se preocupar com algumas coisas nessa área mesmo. Você falou de trabalhar com um canal que tem um consultor pedagógico. Quero saber, eu acho que isso acontece muito, especialmente quando a animação é para o público pré-escolar, mas, enfim, a gente tem vivido tempos um pouco estranhos em vários lugares do mundo a respeito de censura, essas coisas. Você acha que está ficando mais difícil trabalhar para esse público e mais difícil de fazer humor? Jorel por exemplo, é um ponto fora da curva. Vocês sentem isso, essa dificuldade por aqui? E se sim, como que vocês driblam? E depois tem uma outra coisa que eu queria perguntar para o Fio e para o Arnaldo também. Como fugir desse didatismo que, às vezes, nos é imposto quando você trabalha em parceria com o canal? A série não é exatamente educativa, mas ela vai ficando. Como fugir disso? Bem, sendo muito sincero, eu não estou tendo muito problema com isso, mesmo em séries pré-escolares para canais que têm muita atenção dos pais, né? É claro que assim não se compara o número de notes que a gente recebe numa série como Historietas Assombradas, Giga Blaster e Irmão do Jorel. Não se compara ao número de notes que a gente recebe numa série pré-escolar. Numa série pré-escolar, a gente recebe, né, o roteiro ele está todo marcado. E numa série como Historietas Assombradas, a gente às vezes passa 4, 3 roteiros sem nenhum note. Depois você consegue dar um exemplo desses notes, só para aproximar um pouco a galera do que não, a gente tá e a verdade é que assim, às vezes são notes que às vezes você fala assim, não, pô, é óbvio, né, não rola. Mas assim, por exemplo, a gente está trabalhando numa série pré-escolar e que é onde a gente está tendo muito note. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu não acho que está difícil, tá? Pelo menos aqui no Brasil, acho que também os roteiristas brasileiros já estão mais calejados também. Assim, a gente é uma indústria crescente, mas as pessoas já estão um pouco assim, mais preparadas. Então, eu não estou sentindo que tem difícil, eu não estou sentindo tanta resistência. Mas, agora, exemplos de notes. Né? A gente tem uma série pré-escolar que tem uma ursa panda que ela gosta muito de doces. Só que existe um limite do quanto o personagem pode comer doce dentro do desenho. Né? E é um limite tênue. Às vezes ela gosta de doces, a gente quer que ela mostrar que ela gosta de doces, mas o canal quer que a gente pegue e leve na quantidade de doces que ela come. Então são coisas assim. Eu ainda não coproduzi com países um pouco mais que tem uma atenção ainda maior com isso. Por exemplo, eu me Canadá, lembro, por exemplo, do Canadá.
Eu nunca coproduzi com o Canadá, mas eu conheço histórias, porque eu sou próximo das pessoas que coproduziram com o Canadá, de coisas assim, o cenário não podia ter meio fio, porque a criança poderia tropeçar ali. Não, mas o personagem não vai passar ali perto. Não, mas a criança vai ver um meio fio. Mas ela vê um meio fio na rua. Entendeu? Tipo, não, mas o personagem pode tropeçar ali. Gente, mas... Então, assim, aí eu acho difícil, entendeu? Quando você não... Quando alguém faz um note que eu compreendo, que eu falo, não, tá certo, eu testei o limite do canal e entendi o limite. Agora, quando os notes não me parecem razoáveis, eu acho que é onde fica difícil. E eu, sinceramente, aqui no Brasil, não senti ainda essa dificuldade. Não do canal, mas eu começo a me surpreender cada vez mais com órgãos que deveriam estar cuidando de outras coisas e que estão vindo querer dar note no roteiro. Assim, vocês sabem, para citar agora, eu estou sendo filmado, vou subir o monte lá com o Cabo da Ciolo, porque os Illuminati vão querer me pegar, mas mas vocês viram o caso da Sociedade de Pediatria, que antes do Netflix lançar a série adulta, os caras soltaram uma nota dizendo que aquilo era um absurdo, porque era desenho animado. Se é desenho animado, as crianças vão ver. Primeiro que eles tomaram a tunga, porque assim, eles não se ligaram que era para adulto. Aí, quando alguém disse que era adulto, não, mas é desenho. O Brasil, nesse momento, está voltando doenças que tinham sido erradicadas. Né? Tipo, doenças que não apareciam mais, sarampo. E a Sociedade de Pediatria, eu não vejo a Sociedade de Pediatria publicando nada. E aí a Sociedade de Pediatria vem falar de um desenho do Netflix que é para adulto. Só que, assim, isso, por enquanto, não está influenciando na nossa produção. E eu espero que não influencie. Depois, queria saber do Fio e do Arnaldo, em séries, então, pré-escolares, como a gente faz para fugir desse didatismo que muitas vezes os canais pedem, exigem, querem, porque muitas vezes a gente tem que conversar com a galera do canal que, enfim, eles têm ali os interesses econômicos e tais, e não estão nem tão próximos de públicos pré-escolares, mas têm ali os policies deles e ficam passando isso para a gente. E aí acho que a gente cai no risco de escrever roteiros excessivamente didáticos, assim, né, bobinhos. Como fugir disso, especialmente para públicos mais novos, para pré-escolares? Eu meio olho às vezes como um desafio, assim, a questão do compliance e das coisas que a gente não pode fazer uma criança. Sei lá, por exemplo, pegar um episódio de Giga Blaster. Giga Blaster nem é pré-escolar, assim, para crianças, mas é para crianças mais novas, assim, do que, por exemplo, o Irmão do Jorel e tal. E teve um episódio que era assim, tem na série tem uma gangue de bebês, né? E a gangue, o chefe da gangue fica suspeito de roubar leite num episódio. Então, spoiler aqui, os caras vão me matar. Mas a história é essa. E aí disseram assim, olha, não pode roubar, a palavra roubar não pode ser usada, blá, blá, não sei o que e tal. E aí a gente mudou, o quê? O mistério do desaparecimento do leite. E a história de chamar, em vez de chamar roubar o leite e chamar o mistério do desaparecimento do leite, mudou todo o roteiro e ficou mais legal. Porque virou uma coisa, de era uma espécie de paródia de filme noir ou de dupla de policiais, e virou uma coisa mais Agatha Christie e ficou mais interessante. Então, o ideal, assim, eu acho, às vezes é limitante quando você tem uma coisa assim, tipo compliance e tal. Especificamente para falar sobre passar uma mensagem. O desafio é como passar essa mensagem sem parecer babaca. E aí é como você vai. Assim, no fim das contas, você pode fazer um personagem dar a mensagem e agir completamente diferente da mensagem imediatamente depois, para você entender que ele mesmo não fala o que ele prega e que isso é importante. Então,
Porque tem formas de você fazer isso e não transformar isso numa lição chata e tal. Mas, assim, você tem que se esforçar mais. Assim. O único problema do compliance, para mim, é esse. Assim, tipo, precisa de mais trabalho para você circunnavegar esse problema do didatismo chato. Mas, quando você acerta e fica bacana, você diz, puta, que legal. Me botaram uma coisa que parecia obstáculo e eu melhorei o roteiro. Entendeu? Phil? Yeah, I'd go totally with this. Eu concordo totalmente com isso, porque você precisa lembrar um nome coletivo para todos nós, que nós somos criativos, criadores. O desafio dos criadores, dos criativos, é o desafio da caixa fechada. É transformar a caixa num círculo sem ninguém perceber. Isso é sempre o nosso desafio. Então, alguém te delimita um limite e você criativamente trabalha com isso e torna ele melhor. Esse é o nosso trabalho. Sempre tem limites, sempre vão existir. Sempre. Então, é isso que ser criativo é. É olhar para o limite e fazer, como eu consigo transformar isso numa coisa melhor? É esse o desafio, sempre. Então, você não está trabalhando num mundo extremamente sensível? Eu acabei de voltar da China. Vocês não têm ideia do que censura é. De verdade, censura é outra coisa. E trabalhar no leste europeu é outra coisa completamente distinta. Mas todos os lugares têm os seus desafios e os seus limites. E os criativos sempre acham um jeito de usar isso a seu favor, se eles forem verdadeiramente criativos. Thank you. We're going to open up for questions in a little bit. I'm going to ask a final question. Dessa polícia que a gente fica, especialmente quando a gente está escrevendo para criança pequena, eu recentemente participei de muitos núcleos, vários deles com a Índigo, que está aqui, e eu percebi que essa polícia, às vezes, ela fica dentro da gente, depois de muito tempo fazendo animação para canais com certo cerceamento, não, açúcar demais não pode, essas coisas que, óbvio, elas fazem sentido, mas, às vezes, você tem uma ideia genial com açúcar, enfim. Eu percebi que a gente se policia dentro da sala de roteiro em situações que a gente não deveria se policiar de jeito nenhum. Ou seja, quando a gente ganha fundo setorial de núcleos criativos ou Prodável, essas coisas, a gente está sendo paga, na minha opinião, pelo governo para criar as coisas mais loucas em animação. Tudo bem, a minha ambição e a de todo mundo que está fazendo esse tipo de coisa é vender e fazer uma coprodução, enfim, vender para o canal. Mas eu acho que, nesse momento, você não pode se limitar. E depois, quando você chega para um canal, a gente passou por isso algumas vezes, né? Em várias situações. E depois, quando você chega para o canal, óbvio que você vai ter que baixar a bola. Mas, se você está ganhando para desenvolver um dinheiro público, sei lá. Gente, bom, então... Fala, Arnaldo. Então... Mas essa não era a pergunta, era só um testemunho. Não, beleza, mas porque, então fiz tudo errado, porque eu ganhei um Prodave já. Essa é a minha opinião só, Arnaldo. Não, sim, mas para desenvolver um projeto... Porque, na verdade, enfim, a Conspiração Filmes gostou de um projeto meu e a gente fez... Eu ganhei o edital de desenvolvimento e eu fui pago para tentar fazer aquela entrega de 4 roteiros, mais um... Enfim, é uma série sobre um traficante de droga. Cheio de sexo, cocaína, não sei o que lá. E a gente sabendo que não tem canal para passar isso. Mas, assim, tipo, alguém do governo aprovou essa série. Mas é isso que eu estou falando. Não. E depois... não só... E a gente desenvolveu, tipo... ficou uma coisa mais bizarramente, tipo, escrota, assim, para usar uma palavra leve. E, assim, todo mundo adora, assim, e a gente sabe que é inviável, a gente sabe que provavelmente... Quer dizer, no Brasil, né? Na verdade, uma coisa, inclusive, quando o Zé falou da história da Sociedade de Pediatria, eu lembrei que aqui no Brasil a gente tinha um Adult Swim, a versão do Adult Swim que tinha no Cartoon Network, aqui no Brasil foi proibida pelos políticos. Assim, se você lê a transcrição da sessão da Câmara, que proibiu o Adult Swim no Brasil, você vê como a gente está mal parado com os políticos realmente medievais. Assim, os caras realmente são burros demais, sacou? Então, o meu grande lance é isso. Tipo assim, você tem que realmente esquecer quem está te dando dinheiro, quem...
Assim, quando a série é sua, se por acaso existe a possibilidade de você botar no papel, e aliás, é o seguinte, assim, o meu computador é cheio de folders de projetos que eu criei que nunca vão a lugar nenhum. E beleza, assim, eventualmente esse especificamente eu acho bizarro, porque a Conspiração Filmes pegou, o governo aprovou um financiamento. E, assim, como ainda não tem espaço para ter uma animação adulta, mas eu acho, aqui no Brasil, por conta disso... É uma animação isso, só que adulta, é isso? Adulta, sim. Tá. Mas tá Netflix aí, tem outros serviços de streaming, eu acho que no futuro vai ser possível, entendeu? Sim, sim. Então, a questão é essa, assim, é meio esquecer onde você está inserido, porque se a gente pensar que a gente está no Brasil, por exemplo, a gente não escreve nada. Mas, assim, o grande lance é pensar, cara, eu tenho tanto projeto que vai ficar nesse computador para sempre. Por que não, eventualmente, fazer um projeto que é totalmente impossível de ser feito? E, para você ver, no fim das contas, assim, eu já fui cartunista antes de ter internet. Eu desenhava um cartoon que eu achava engraçado, eu ria, que legal. E se por acaso um editor de jornal não se interessasse, ele não quer sair do papel. Então, tipo assim, no fim das coisas, eu sou acostumado a fazer coisas para ninguém ver. Então, faça isso. É isso que eu falei, é que a gente não pode se cercear. Sim. Eu queria perguntar para vocês três, então, só para a gente finalizar e abrir para as perguntas. Na verdade, não é perguntar, é pedir para vocês darem uma dica muito preciosa para quem quer fazer um projeto muito foda de animação. Nossa. Peguei desprevenido, né? Se você é só roteirista, contrate um ilustrador. Eu não sei. Eu acho que projetos de animação, assim, eles é muito difícil separar da parte visual, entendeu? Você é um roteirista brilhante, um cara incrível, mas se é um projeto de animação, eu como espectador, eu como produtor, eu quero ver o desenho, entendeu? Então, mesmo que seja um concept inicial, mesmo que seja uma coisa... Eu acho que é importante num projeto de animação ter desenho. Mas uma dica de roteiro mesmo, que na verdade é uma dica batida já, né? Não é nenhuma dica... Uau, que coisa incrível. Mas, assim, crie uma situação simples e coloque todos os seus personagens para reagir diante daquela situação, né? Tem gente que faz com um copo d'água, né? Tipo, se tiver um copo d'água parado dentro de uma sala, o que cada um dos seus personagens vai fazer com aquele copo d'água? Eu não sei, para mim isso é muito legal, assim. Isso me ajuda a descrever quem são esses personagens quando eu ainda não sei colocar em adjetivos ou em qualidades, assim. Eu descrever como eles reagem diante de uma situação, né? Então, não sei se é uma dica valiosa, acho que talvez a dica mais valiosa é consiga um ilustrador, mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça, Keka. Obrigada, Zé. Phil? Okay, I mean, the very crucial question. Eu acho que a pergunta crucial é a seguinte: If this can be done in live action, se isso pode ser feito em live action, se isso pode ser feito numa série de TV, why are you doing por it in que você está fazendo então em animação? There has to be a reason. Você deve ter uma razão muito boa para entrar nesse espaço. Se não, sabe, vou simplesmente fazer. Então, isso você está atraindo o meio da animação. É preciso que você tenha uma razão pela qual vai ser desenhado, animado, modelado, para que esta forma, que o seu material precisa ter respeito a esta mídia. Então, se é uma coisa que pode ser feita super bem em live action, escreva um roteiro para live action. Se você acha que isso pode se tornar um bom documentário, faça então um documentário. Somente use animação quando você veja que isso vai lhe permitir fazer algo que você não faria em nenhuma outra mídia. Vou te dar um exemplo simples. Existe uma animação curta de animação que está sendo feito atualmente na Eslováquia. E é sobre o Daffodil Arrow Sea, que é um dos maiores lagos
Europa, que agora totalmente desapareceu. Desculpe, o Mar Negro. Isto foi feito durante a época da União Soviética. É uma questão muito sensível em termos políticos. Você nunca poderia entrar no Mar Negro, no Mar de Aral, para fazer essa história, nem mesmo clandestinamente. Então, foi uma equipe de animação que entrevistou algumas pessoas e fizeram isso como uma animação de um documentário, né? Já que não dava para entrar no Mar de Aral. E as pessoas que tentariam controlar não tinham formas de impedir. Então, essa é uma forma muito incrível e imaginativa de usar a animação. Então, seja verdadeiro com a sua mídia. Esse é meu melhor conselho. Pense por que você vai usar essa mídia. Para começar por isso, mas há muito mais. Concordo com o Phil, até porque você tem que pensar que basicamente, para fazer animação, a coisa vai demorar anos para ficar pronta, muito mais tempo do que o normal. Então, mas o meu conselho é outro. Pratique os... tá sem som? Desligou mesmo aqui. Alô? Tá, foi mal. Desliguei sem querer. O meu conselho assim, é para ser roteirista de uma forma geral, não só de animação, mas assim, para você praticar o desapego, assim. Porque é uma coisa que geralmente as pessoas chegam no meio muito certo, quer dizer... Geralmente elas chegam muito certas do talento delas. Assim. Boa parte, ninguém tenta entrar nesse mercado tão competitivo achando que, não sei, talvez, ou seja, a maior parte das pessoas tem muito amor pelas próprias ideias. Assim. E, na verdade, lembrado de como eu comecei e como eu estou agora, basicamente, eu sou muito menos... eu sou muito mais a favor da colaboração do que eu jamais fui. Assim. Eu acho que boa parte das vezes a gente se aferra muito a uma ideia porque no fim das contas a gente acredita demais no nosso talento. E assim, não é para as pessoas deixarem de acreditar no próprio talento, mas a coisa colaborativa, só imaginar, até numa animação, quando você para e vê um cara que está sendo pago, o dia de trabalho dele é entregar 3 segundos de animação, que é uma coisa que, sei lá, são 2 frases que você escreveu no negócio, você percebe o quanto o processo é colaborativo, quanto é... Então, tipo assim, a grande coisa é essa, tipo, você não se aferre demais às suas ideias, porque certamente assim, tipo, você pode usar o cérebro de todo mundo na sala quando você está escrevendo. Você pode ir muito mais longe se você não ficar muito dentro de si. Então, eu acho a melhor coisa para mim, assim, desde que eu entrei no negócio, todas as vezes que eu quebrei a cara por uma certeza, que eu achei que a minha piada ia destruir na sala e a de outra pessoa foi melhor que a minha, eu percebi que, puta, isso aí, claro, tinha que ter sido isso desde o início, eu só estava sendo competitivo e não estava pensando no projeto em si. Então, é isso. Acho que a grande coisa é, tipo, cara, deixa todo mundo colaborar, todo mundo tem alguma coisa para dizer interessante. E se por acaso não funcionar, a temperatura da sala vai dizer isso para você. É isso. Obrigada, Arnaldo. A gente vai abrir para as perguntas agora. Alguém tem uma pergunta? Acho que a gente pode rodar esse meu. Olá. Eu queria perguntar mais no sentido da relação que vocês têm da animação com o público. Assim. O Phil falou de pensar você está animando para uma criança, escrevendo para a criança e pensar nela como quem ela gostaria de ser, pensando para o futuro. Mas tem muita animação que é para criança, tipo Irmão de Jorel mesmo, que bomba entre gente bem mais velha. Assim. Tipo, eu assisto muito Irmão de Jorel, tipo, todos os meus amigos da faculdade, lá para os 30 anos, assistem também. Então, tipo, é algo que bomba entre pessoas mais velhas. E aí, tipo, queria saber se, tipo, quando vocês escrevem pensando para criança e acaba estourando entre pessoas mais velhas, se vocês se adaptam de alguma forma, ou se vocês mantêm pensando para criança, ou tipo sempre foi proposital atingir um público bem mais largo, e tal. Não sei se...
Vou começar, então. Olha, assim, a gente tenta não mudar o foco. É claro que a gente ficou muito feliz mesmo de ver que um público mais velho abraçou a série, foi muito legal. Mas assim, eu acho que esse público abraçou a série porque gostou do que viu. Então, se a gente tentar desviar o barco agora para agradá-los mais, talvez a gente saia do rumo que agradou essas pessoas no primeiro momento. Então, a gente tenta manter o curso, né, das coisas. E também porque a gente não quer, em nenhum momento, também abandonar nosso público-alvo. Não é porque teve um público maior que abraçou que a gente agora também vai abandonar o nosso público inicial. Então, assim, a gente tenta manter. A maneira que a gente faz, assim, digamos, interagir com o nosso público é que, às vezes, a gente, sim, absorve ideias que a gente vê que meio que saiu do público, assim, sabe? Às vezes a gente faz isso. A animação não é igual novela, que dá tempo de mudar o protagonista no meio do processo. Leva muito mais tempo, né? Tipo, a gente vai começar a escrever agora o que vai passar em 2020. Mas a gente consegue, assim, por exemplo, às vezes algumas ideias e algumas coisas nos fazem pensar, assim, e às vezes dá até uma crisezinha. A última coisa, assim, que aconteceu foi a gente ter um canal de fãs do Irmão de Jorel que eles postam mais coisas sobre a série do que a gente e eles criam até umas teorias sobre a série que às vezes nem a gente tinha pensado e que fazem sentido até em algum nível. E aí, quando passou um episódio dos Azazeela, que foi o último episódio dessa terceira temporada, dessa primeira parte, o cara que cuida do canal, que é um canal do YouTube, ele também tem um perfil do Twitter. Ele marcou todo mundo, marcou o Copa Estúdio, marcou o Juliano Henrico, acho que marcou o Daniel Furlan, marcou uma galera e falou assim: pessoal, manerem na loucura. Esse último episódio me deixou assustado. É apenas um conselho de amigo. E aí eu confesso que me deu um frio na barriga. Eu falei, caraca, mano. Tipo, peraí, né? Mas eu acho que ele vai assistir o resto da temporada e ele vai ver que é o que a gente tenta reproduzir, uma certa montanha-russa de emoções. Então, aquele foi um pico, mas eu acho que é a maneira em que a gente interage com o público. Mas a gente não fica tentando tentar buscar tendências, não. Esse negócio de buscar tendências, acho que você fica sempre para trás, eu acho. Just to echo that, because I like Shaun the Sheep, which is classic Aardman series. They made that. They were thinking. Eu acho. Are we on? Yes. They were thinking they were going to do this Eles for children. achavam que a gente estava fazendo aquela série When para they as got crianças. the stats back, they discovered that Quando students were eles watching this as much as young descobriram kids. que as crianças e They didn't também change a thing, they just os kept going, pré-adolescentes because estavam the students were assistindo, gonna watch it eles anyway. não You know, it was mudaram like as a coisas, given. porque And that's the basic porque point that you é have o to que make. ele tinha You falado don't também. change it Você because you não suddenly muda porque de discover repente another você audience, because you've got descobre that audience que um because they like outro what you're doing. público está Why assistindo, change? porque eles estão But it's assistindo porque eles different when gostaram you're do que você fez. constructing Então, por que você iria mudar? film Mas é diferente quando você está construindo it's um fitting into that longa-metragem sort of family, children que está series, mais ou menos then nessa you really do categoria have to think about the layers para a família of inteira. meaning Aí and sim, você tem que within the pensar narrative. em diferentes that's a different camadas de story. significado dentro da narrativa. Daí é um caso, é outro caso. Faz. Sem dúvida. Faz, não. Não, isso sempre foi. Mas isso não é só Irmão de Jorel. Assim, eu acho que tem toda uma geração de criadores de animação e produtores de animação no Brasil que pensam assim o tempo todo, né? O Arnaldo escreve para o Oswaldo, né? O Pedro Éboli é um super criador também. Tem uma geração, assim, o Vitor Hugo Borges, que faz historietas assombradas para crianças mal criadas também, que o tempo inteiro pensa que você está falando para mais
você tem mais de uma camada de compreensão. E sei lá, é tão mais legal, não sei, eu acho. Oi, boa noite, sou Rafael Peixoto, sou roteirista. Queria ouvir de vocês, o Arnaldo já falou um pouco disso, o que vocês acham do mercado de animação para adultos aqui no Brasil e no mundo? Como ele se encaminha, se tem possibilidade de emplacar uma série para adulto aqui, um feature filme de animação para adulto aqui no Brasil, ou se é uma ilusão à toa a gente pensar nisso? Eu queria ouvir do Phil como é que é no mundo. With difficulty. Com dificuldades. O público, no momento, é pequeno em termos de animação para adultos. E ela é motivada por prêmios em festivais que permite que os distribuidores, a Netflix, falam que essa é uma peça que ganhou um prêmio, então é por isso que você tem que assistir. Então, existe um público muito pequeno para que você precisa ter a aprovação desse público para chegar numa audiência bem maior. Isso é muito difícil. Então, tendo dito isso, os roteiros das animações para adultos que eu vejo são tão poucos, tão ruins, que eu nunca filmaria eles. Então, o meu primeiro ponto aqui é: escreva roteiros melhores, que provavelmente você vai ter um público maior para o seu filme. Bom, é engraçado que a primeira coisa que eu fiz em roteiro foi o Rodrigo Teixeira, que esteve aqui falando. Ele uma vez ele procurou em 2008, porque eu já tinha um nome como cartunista e tal, e ele queria fazer um projeto, que, aliás, é um projeto que eventualmente, você é roteirista com animação, alguém fala, cara, eu queria fazer os Simpsons brasileiros. Isso aí você ouvia. Só que o Rodrigo Teixeira, ele tinha uma grana nessa época, ele tinha dois caras investidores gringos que estavam interessados em desenvolver uma animação, o que ele pediu para mim, ele disse, olha, eu quero que seja tipo Simpsons, é o microcosmo, mas do Brasil. É um microcosmo da América, um microcosmo do Brasil e tal. Então, eu desenvolvi para ele uma série, só que isso foi em 2008, e você sabe que em 2008 a economia mundial derreteu e os investidores foram embora. Mas eu cheguei a fazer isso. Tem, assim, desde sempre, as pessoas querem fazer aqui animação adulta no Brasil. Tem alguns entraves. Por enquanto, não tinha canais dispostos a fazer isso. A Globo não vai arriscar uma fatia de audiência para inventar uma tentativa de Simpsons brasileiro de jeito nenhum, entendeu? Então, isso não rola. Com os canais de streaming, assim, eu não entendo porque já não estão fazendo isso. Assim, porque algumas coisas, por exemplo, eu estava vendo esqueci o nome dele, que faz 3%, o Aguilera. Isso, ele estava aqui falando, assim, tipo, engraçado que a primeira investimento em série aqui no Brasil foi de uma coisa que a gente não fazia, ficção científica. E aí o cara da Netflix foi e bancou. Então, tipo assim, eu espero que tenha mais gente com essa coragem, assim, de chegar assim, olha, eu acho que de repente é possível, assim, se a gente está fazendo animação tão bem, cara, quando eu comecei, assim, quando ela está falando sobre, você sempre se orientou para ser roteirista de animação, eu falei, não, porque não tinha animação no Brasil direito, tinha muito poucos caras, e eu caí meio nesse meio, porque eu não me preparei para isso, eu esperava que eu ia fazer outras coisas, fazer TV, live action e tal, séries, talvez, alguma coisa, mas não havia animação, não era um mercado super desenvolvido. De repente, quando eu comecei, eu caí nesse meio, porque, de repente, começou a pipocar. Então, assim, eu acho difícil, porque tem essa coisa medieval no Brasil, porque tem existe muita repressão em cima disso, essa coisa, as crianças assistem. Por exemplo, outro exemplo, eu tenho um personagem chamado Capitão Presença, que é sobre um cara que, enfim, o poder dele, ele está sempre com maconha em cima. O cara, ele é um super-herói que tem sempre maconha, então ele salva a galera chegando com maconha nos lugares. Presença. E esse personagem, o Canal Brasil me pediu umas animaçõezinhas de 6 minutos e tal. Eles me pediram. E eu achei, legal e tal. Era dentro de um programa que tinha várias animaçõezinhas e eu ia fazer
essas animações do Capitão Presença. E eu fiz, eu criei, mandei para lá os roteiros. Eles, olha, você não pode... Aliás, outra coisa complicada que é essa lei de direito de imagem no Brasil, você não pode citar nominalmente as pessoas. Olha, você tem que mudar o nome. Tira o Gabeira, bota a Macieira, tira... Enfim, teve todo esse negócio. Eu cheguei, beleza, nosso Capitão Presença vai ter uma animação no Canal Brasil, ótimo. Teve fechada. Que legal que o Brasil está animando. E no dia que foi gravar as vozes, que é a primeira coisa que se faz em animação, tinha um cara do canal lá e ele... Vem cá, isso é coisa de apologia, né? Aí eu... claro. E os caras disseram, tipo, brother, tá bom, assim, a gente não pode arriscar passar, sei lá, na grade do Canal Brasil, advogado de porta de cadeia de não sei aonde, entrar numas que a gente está pervertendo a juventude e processar o canal. É uma grana fácil, que vai conseguir por essa lei da apologia muito bizarra e tal. E com isso caiu minha animação. Ou seja, existe gente querendo fazer animação adulta no Brasil. Tem muita gente ainda contra. Mas eu acho que um dia a gente quebra essa barreira aí. Bem, eu acho que já está sendo feito em alguns níveis, né? No YouTube tem muito, tem muita animação para adulto. Vai ter a animação do Netflix, o Super Drags, é uma animação adulta. Nossa, isso é muito legal. Assim, eu acho também que é uma questão de tempo também, mas é um pouco mais difícil, porque geralmente o que acontece é que, justamente por ser um pouco mais de nicho, geralmente quando não é um gigante tipo Netflix, quando é uma iniciativa de TV a cabo, por exemplo, são canais que têm menos dinheiro, então o que acontece é que as animações adultas geralmente também precisam ser mais baratas. Né? Então, por isso que fazer o anime brasileiro adulto talvez demore um pouco. Boa noite. Minha pergunta também é sobre o mercado brasileiro. É o seguinte: se alguém tem um projeto com uma Bíblia bonitinha e ilustrada, enfim, qual que é o caminho? Assim, existe uma abertura para pitching, por exemplo, em produtora, ou antes é melhor ganhar o edital por conta própria? Qual é o caminho a partir daí? Assim? Bom, na verdade, assim, não existe, eu não sei, editais que estejam, que você possa ir como pessoa física. Não sei se existem. Existia, né? Mas você tem que estar geralmente anexado a uma produtora e tal. Mas o grande lance, assim, que, por exemplo, às vezes, assim, a gente acha que não, mas às vezes existem possibilidades nesse sentido. Por exemplo, sei lá, a conspiração, como eles pegaram esse Amor da Neurose, sobre o traficante que eu falei, como é que eles pegaram esse projeto para botar dentro de um daqueles núcleos criativos que é um edital que você pega um núcleo de criação, 5 projetos diferentes, e dá uma grana para eles para desenvolver. Eu tinha mandado porque eu acho que alguém ia fazer uma série de humor, e eu disse, olha, eu tenho uns exemplos aqui de coisas de humor que eu tenho esse projeto que ganhou o NetLab TV, que é um concurso. Toma aí, eu acho inviável, mas estou mandando para dar uma olhada e tal, só para ver. E os caras gostaram, disseram, gente, a gente pode botar isso no núcleo criativo. Eu nunca imaginei que na Conspiração Filmes tivesse uns lotes lá para caber um projeto. Tipo, gente, eles não têm 50 mil projetos, tem 200 mil pessoas trabalhando naquele lugar. Tipo, será que não... Então, é isso, assim, vai que, entendeu? Mas o grande lance é esse. Eu sugiro que ou você procure, tente as grandes produtoras, ou procure uma pequena produtora que esteja mesmo assim, com essa enrascada. Olha, eu quero participar de um núcleo criativo, você precisa ter 5 projetos, 5 bíblias, 5 defesas e tal, e às vezes é um trabalho muito grande, e às vezes algumas dessas têm realmente, assim, se gostarem do seu projeto, elas vão escrever no edital, e eventualmente ele pode ser selecionado. Eu acho que o grande lance é bater em porta. Assim, ir conhecer gente no meio, circular, conversar com as pessoas e tal. Tem, entendeu? Ainda estamos nessa coisa meio capenga e tal. Assim, a gente não tem os investidores, os capitalistas que querem... Não, vou criar uma indústria de animação aqui, mas temos essa coisa meio... Assim, que ainda a gente se ajudando e tal. Eu acredito assim, que, quando o projeto é muito bom, assim, Irmão do Jorel, por exemplo, é uma coisa assim, tipo... Todo mundo fala que o pitching deles, o primeiro pitching do Juliano foi lendário, assim, entendeu? Quando é bom demais, nossa, todo mundo se apaixonou com o cara descrevendo, basicamente, com um PowerPoint do Dallagnol lá. E o cara... E é isso, assim, tipo, quando o projeto é bom, eu acho que ele acaba achando um caminho, assim, e tal. E minha grande sugestão também é de não parar também com um projeto só, se desenvolver vários e
sei lá, eu sempre acho isso, assim, quanto mais... Porque isso, qualquer projeto de TV, geralmente ele tem uma vida, tipo assim, demora para sair. Então, tipo assim, não faz sentido. É quase como um espermatozoide a parada. Você tem que gerar vários para fazer um, entendeu? Então o negócio é, seja produtivo e seja proativo, assim. Can I just pick up on that, though? Because I know I'm not Brazilian. Fazer um comentário. Eu sei que eu não sou brasileiro, então talvez fique esquisito o que eu vou falar, mas porque eu não sou brasileiro, eu posso falar. Existem espaços fora do Brasil onde você pode mandar o seu projeto e que as pessoas te apoiam. Os maiores são o Cartoon Forum, são fóruns, e o outro é Kids Screen, que fica nos Estados Unidos. Então, se você conseguir que alguém pague para você ir a esses eventos, e você consegue levar uma empresa, uma produtora daqui, dizendo que eles são interessados, ou um dos produtores do laboratório de outro país da América Latina dizer, me manda uma carta de interesse, é isso que você precisa, entendeu, para te dar dinheiro. E aí você entra nesses fóruns, talvez você descubra que você vai ter apoio. E aí, de repente, você volta para o Brasil e você é uma estrela internacional, do nada. É um efeito fantástico. Quando você consegue alguém de fora do seu país te apoiando. As pessoas enlouquecem mesmo. E enlouquece um projeto que não ia chegar em lugar nenhum e todo mundo acha que precisa olhar para esse projeto porque ele é importante. Então, nunca fique com a cabeça só no Brasil. E no mundo atual, os PDFs, o streaming, é a coisa mais fácil do mundo para mandar material para qualquer lugar. Então, aproxime-se, chega perto, bate na porta das empresas que você acha que podem ser interessantes. As pessoas estão sempre procurando trabalhos bem desenvolvidos. O problema é que o trabalho não é bem feito mesmo. Sempre, é sempre isso que acontece. Essa que é a questão. Nunca é que não existem parcerias, é que o trabalho não é bom. Phil, você pode repetir o nome? Phil, could you repeat the name? E o outro, que ela não entendeu, está querendo anotar. Kids Screen is the one in America. And Cartoon Forum, which is actually normally held in France. Geralmente acontece na França. But is a completely pan-European. Mas ele é pan-europeu. Tá? E eles têm, sim, fundos para algumas pessoas participarem como ouvintes. Sabe, quando você não é uma pessoa já bem estabelecida, reconhecida. E talvez você vá numa empresa brasileira, uma parte do governo, e você chega lá e fala, sou uma startup e eu preciso que alguém me apoie para me levar para o mercado. Eu conheço muitos produtores e gente de TV que começou assim a carreira. A pergunta que eu queria fazer tem um pouco de ligação também com essa questão da conexão internacional, né? Vocês já citaram que os projetos de animação são caros, a produção é demorada e que é necessário buscar um público maior, né, mais largo. Então, eu gostaria de saber como anda essa questão da animação brasileira sendo exportada para fora, não só como mão de obra, né, não só do animador, mas da obra já finalizada, e também da utilização das animações em outros produtos, merchandising e tudo mais. Como é que isso tem acontecido com as produções atuais brasileiras? Acho que está começando. Assim, eu acho que a indústria brasileira de animação, se é que a gente pode chamar de indústria, mas assim, esse movimento brasileiro de animação, ele tem no máximo uns 12, 13 anos, entendeu? É isso, tipo, há 12 anos atrás não tinha nenhuma série de animação brasileira na televisão, entendeu? E agora você tem... Eu acho que o último número que eu ouvi é que sendo produzidas 60 séries de animação brasileira. Tudo bem que diversos tamanhos, né? Vai ter série de 8 episódios, vai ter série de 52, mas assim, isso em 10 anos. Ou seja, eu acho que foi rápido esse crescimento.
Mas, para internacionalizar, a gente ainda também está bem no início. Mas a gente já tem casos, sim. A gente tem, obviamente, o próprio Peixonauta, o Show da Luna. Eles estão em mais de 100 países. A gente tem outros casos de distribuição no cinema também, né? É claro, todo mundo sabe dos prêmios que ganhou o Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar. Uma História de Amor e Fúria, que, poxa, viajou bastante também, né? Então, assim, eu acho que está começando. Eu vejo um bom norte para isso. E tem aquela coisa que o Phil falou, que assim, tem as culturas que são diferentes. Assim. Aqui no Brasil, às vezes a gente também tem alguma... Por incrível que pareça, tem hora que a gente tem uma mão pesada, absurda, mas tem hora que escapa umas coisas também que em nenhum outro lugar exibe, sabe? Você fala assim, caramba, vocês fazem isso só no Brasil, porque aqui... o meu distribuidor, a gente tem as nossas séries que estão sendo distribuídas internacionalmente são Irmão de Orel, Tromba Trem e Historietas. O meu distribuidor, que é em inglês, que é da Cake Entertainment, ele fala, olha, tem umas coisas que vocês fazem que aqui na Europa não posso apresentar para ninguém. Tipo o quê? Tipo, o Irmão de Orel tem uma primeira cena que tem um cara que está dirigindo um ônibus desgovernado, e esse ônibus desgovernado bate num ponto de ônibus que tem um monte de bichos da fauna silvestre em extinção. E o ônibus explode ao bater no ponto de ônibus. Tudo bem que isso é um episódio da primeira temporada, a gente não faz mais isso, mas o... mas isso é uma mensagem ecológica. Então, assim, então, às vezes, e a língua é uma barreira também. E uma coisa que eu nunca me liguei, que assim, hoje vocês vão dizer, não, Zé, mas é meio óbvio, pode me chamar de burro, mas eu não tinha me ligado. Que era o seguinte, uma vez o meu distribuidor falou assim, tem um canal italiano interessado em comprar o Tromba Trem, nossa série. Eu falei, pô, legal. Aí ele falou, mas a gente tem que dublar em inglês. Eu falei, oi? Aí ele falou, é porque o italiano ele só vai dublar a série a partir do inglês. Eu falei, não, mas o italiano é mais próximo do português do que do inglês. Não, você não está entendendo. Esse é o mercado. Então, assim, tem umas questões que, assim, e que tem hora que, sim, a língua é, sim, uma barreira. E custa caro para a gente, independente, dublar uma série inteira em inglês. Então, já tem uma galera que, pensando no mercado internacional, já no custo de produção, já coloca o custo para o desenho já sair com 2 línguas do forno, entendeu? Ele já sai em português e inglês junto. Porque para distribuir internacionalmente, a gente não consegue distribuir... Ninguém dubla do português. Então, isso também é um fator que dificulta. E a gente está chegando. Há 10 anos atrás, a turma do Brasil era uma fauna divertida, estranha, né? E agora a gente, depois de ir várias vezes a mercados como Kids, Screen Annecy, MIPCOM, Cartoon Forum. O Brasil foi homenageado em Annecy. Annecy, esse ano a animação brasileira foi tema. Então agora a gente deixou de ser uma alegoria, e a gente está virando um verdadeiro, já que estamos falando de internacionalização, player. Então, isso está mudando. Então eu acho que a gente tem bastante potencial, e principalmente na Europa eles recebem muito bem o nosso conteúdo, porque tem essa questão de que é diferente, tem uma pegada diferente, tem uma certa diversidade. A 2D Lab, que é um estúdio brasileiro, tem um sloganzinho que é catchy, que é Animation with a Tropical Twist. A gente tem tempo para só mais uma pergunta, tá? Queria perguntar para vocês se vocês quando pensam concepts do projeto,
Aí a pergunta de publicitário, tá? Que trabalha em publicidade há muitos anos. Quando vocês pensam no concept do projeto, vocês já pensam nos produtos correlatos para licenciamento? Para sair do concept junto? O que, é que vocês vão vender? Como é que vocês vão fazer os acordos comerciais disso depois? Ou ele vem a roldão aí, ou isso já sai da cabeça do produtor? Posso responder bem rápido? Eu não sei, tem que ser a última resposta, porque eu acabei de responder. Pode ter mais uma. Não, ainda, pelo menos eu não, porque primeiro que o mercado de licenciamento, até na pergunta do rapaz lá, o mercado de licenciamento não é tão grande assim no Brasil e mesmo lá fora. Às vezes, para a gente entrar também é difícil. Então, não, porque a gente sabe, como o Arnaldo falou, que o desenho que saiu do boneco não é tão legal quanto o desenho que saiu da alma do cara lá, que estava fazendo sobre a própria família dele. Assim. Não, a gente, pelo menos, lá no Copa, não. Mais uma, só para não ser a última resposta. Não, bom, eu assim, beleza, ele é produtor, eu sou roteirista, então para mim, tipo assim, que nem, sei lá, aquele cara que tipo ganhou o primeiro jogo rumo a Tóquio, rumo ao Hexa. Não é assim. Para mim, eu não conseguiria tipo fazer nada com essa, tipo assim, com essa certeza, assim, tipo assim, eu fico meio abismado vendo aqueles documentários sobre Guerra nas Estrelas. Que muito antes de ser hábito, o Jorge Lucas já tinha feito isso, já tinha feito pensar tão a tempo à frente do tempo, que eu não, eu sou muito humilde para isso, assim, eu não conseguiria, mas assim, mas é claro que tipo o sonho de qualquer um sei lá, não é um sonho, mas é uma coisa assim, tipo, sei lá, eu observo isso um fenômeno bobo, mas toda vez que eu topo com Capitão Presença no carnaval, eu vou ter um cara vestido de Capitão Presença, eu falo, caralho, que coisa foda. Assim, tipo, o irmão do Jorel, então, cara, no último carnaval, eu esbarrei com os 3, assim. E assim, você acha, isso é muito doido, assim. Não pelo produto em si e tal, mas o fato que ele acaba transcendendo o desenho animado e tal, e te dá essa alegria, assim. Várias vezes, eu, sei lá, eu posei com um cara, o Capitão Presença, e o cara, legal, você conhece o Capitão Presença? Então, sei lá, eu gosto disso, assim, não do produto em si, de vender, de ter um bonequinho em algum lugar, mas dele sair da TV. Não é bem uma dúvida, só que eu queria aproveitar a oportunidade para pedir indicação de animação, que eu acho que vocês devem consumir bastante, talvez, né? Imagino. E eu consumo muito também, e aí eu sempre acabo as animações que eu estou vendo. Tipo, eu terminei agora Final Space lá do Netflix, terminei o Vazio também, eram as últimas legais que tinham lá. Tipo, tentei todas as outras e são tudo ruim. Cara, assim, na verdade tem um negócio, quem faz TV não vê muito, né, também. No fim das contas, tipo assim, o meu grande problema é realmente conseguir ver, tipo, no fim das contas, eu provavelmente vi as mesmas da Netflix que você viu, porque eu não estou tendo muito tempo de pesquisar, mas isso é uma coisa que eu me ressinto muito, assim, toda vez, tipo assim, cara, próximas férias que eu tirar, eu não vou a lugar nenhum, não vou. Aí, tipo assim, mulher cobrando, vamos pra Europa. Tipo, porra, cara, um dia, vamos realmente ficar fazendo um mês de Netflix, ou nem Netflix, de qualquer coisa que a gente baixar a série, fazer qualquer coisa que a gente possa. Porque, realmente, eu não acho que eu não poderia dizer nada novo. Assim. Eu gosto de umas coisas mais toscas, assim, eventualmente que só fosse pra internet, ou sei lá, coisas como aquele. Como é que chama mesmo aquele do cachorro possuído pelo demônio? Como é que chama? Mr. Pickles, coisa assim. Eu gosto de umas coisas tosqueiras, assim, eu acho que é legal. Engraçado, até para meio, tipo assim, que eu acho muito útil para quando você for fazer para criança, assim, tipo, você vai acessar essa coisa meio má que você tem quando você é criança, que você, sei lá, tipo, tortura formiga. Eu gosto desse mais edge, assim, para poder fazer umas coisas meio sacanas, assim, como criança, sacou? É rapidinho, na verdade. É uma pergunta sobre roteiro, mais no sentido de que em desenho animado a gente tem muita tendência de puxar para o humor. E agora, eu que assisto bastante, eu tenho visto que está cada vez mais indo para tratar assuntos mais sérios, etc. E como vocês lidam com essa mudança? Se vocês estão conseguindo também falar de um jeito com humor, de assuntos mais sérios, ou vocês estão, não sei, fazendo desenho para criança, mas também sério e falando de assuntos profundos, essas coisas. I think
Eu acho que isso já foi respondido há muito tempo atrás, quando eles mataram a mãe do Bambi. Sabe? Essa ideia de que as crianças não conseguem gostar das coisas profundas e importantes é o pior dos mitos que foi jogado em cima das crianças. Eles são muito capazes de lidar com coisas profundas e dificílimas. E claro que o humor ajuda, mas você nunca deve se afastar das crianças, lidar com questões sérias. Olha para as últimas coisas da Pixar, o Cooker. Eu vi adultos chorando no cinema com aquilo. E as crianças, então, nem se fala. Nunca tenha medo de colocar coisas sérias perante as crianças. Só faça bem feito. Esse é o truque, faça bem feito. Não é o que você está tentando fazer. Você precisa fazer bem feito. É isso. O nível é elevadíssimo, a exigência é muito alta. Obrigada, gente. Obrigada, Zé. Thank you very much.